Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre o senso dos fiéis e o senso comum, e eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Olha aí, vamos lá, Alexandre, vamos falar sobre um tema... Olha, em tempos em que se fala tanto de pesquisa em eleição, falar de senso dos fiéis e senso comum, acho que vale a pena, né? Claro, é um tema para que você não trema. Exatamente. E nem tema. Exatamente, exatamente. Bom, a gente está gravando num dia atípico, tivemos uma semana agitada no âmbito pessoal, então não reparem o cansaço maior do que o comum. E o programa vai ficar um pouco menor porque a gente também precisa descansar e editar, por mais que seja feito em muito pouco tempo, ainda assim custa tempo e o jogo é teu, Alexandre. Assim esperamos. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Ô Pedro, eu vou propor pra você um por amor, por obrigação e nem pagando. Pô, que saudade. Manda lá, Alexandre. Manda lá. Pedro, por amor, por obrigação e nem pagando, ser um carteiro, um cartomante e um cartunista. Por obrigação... Olha, cara, eu vou surpreender nisso que eu tô falando. Vamos lá. Surpreenda-me. Nem pagando cartomante. Nem pagando cartomante. Nem pagando cartomante. Até aqui, zero surpresa. Por amor, carteiro. Olha... Por quê, cara? Porque, pô, é um trampo, né? Que você anda pra caramba, faz exercício. Você já viu um carteiro com as pernas não definidas? Os caras tudo com as batatas da perna definidona, cara. Então, por amor. E por obrigação cartunista, e eu me explico. Trabalhar desenhando por obrigação deve ser muito difícil. Aliás, é verdade. Eu já conversei com alguns cartunistas, com alguns desenhistas, e eles dizem que de vez em quando o bloqueio é forte. Fazer isso por obrigação é terrível. Então, e como eu faço por prazer, por esporte, eu prefiro conservar. Como você faz por amor... Exato. Então eu prefiro conservar isso no por amor. É isso. Tá bom. Olha, eu vou te dizer que acho que eu colocaria por amor cartunista, né? E aí talvez eu usaria seu argumento também por amor, mas não pagando, entendeu? Agora, pagando por obrigação cartomante. Deve ganhar dinheiro, né? Porque deve ganhar dinheiro. E é um negócio que eu gosto, assim. Eu acho muito legal a cartomancia, a questão dos símbolos, dos ícones e tal. Me amarro muito nisso. E carteiro por obrigação, né? Ou melhor, nem pagando, porque eu tô sedentário pra caramba, né? Não. Aí eu te entendo. Não, eu voltei pra academia essa semana. Voltei pra academia. E além disso... você voltou pra academia. Pra ficar forte e defender Dona Patroa, que né, toma paulada de bolsonarista o tempo inteiro, então tem que ter um marido forte. Então eu voltei pra academia pra ficar forte e defender... Tem que se precaver. Exato, pra defender Dona Patroa. Não que ela precise. Mas olha, fisicamente... de ser carteiro... Não, mas fisicamente ela precisa. Ela mede 1,48 m. Aí pra sair na porrada, saiu eu. Mas vai lá, Alexandre. Tá certo. Não, mas olha, o carteiro também tem um problema nos dias de hoje, né, Pedro? Porque estão sucateando os correios. Sim. Então esse é um problema sério, né? Então estão pegando as nossas estatais, sobretudo aquelas mais relevantes, e estão fazendo pilhéria com os bens públicos, né? Pois é. Isso, eis aí também... Uma outra verdade, não é? Além dos correios, universidades, o orçamento secreto está aí, né? O maior esquema de corrupção do planeta. Mas o problema é o PT. É isso. Alexandre, tem mais um? Isso. Tem mais uma rodada, mas vou guardar para semana que vem. Então, vamos cumprir o fato de que estamos cansados. Vamos pro tema, Alexandre. Vamos para o tema. Uma disposição fundamental requerida para a autêntica participação no sensus fidei, ou senso dos fiéis, é a aceitação do papel próprio da razão na sua relação com a fé.
A fé e a razão caminham juntas. Jesus ensinou que Deus deve ser amado não só de todo o seu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força, mas também de todo o teu entendimento. Porque há um só Deus, não há mais do que uma verdade conhecida a partir de vários pontos de vista e segundo modalidades diferentes pela fé e pela razão. A fé purifica a razão e amplia seu horizonte, e a razão purifica a fé e a torna mais clara a sua coerência. Pois bem, Alexandre, por onde vamos começar? Nós temos aí um tema espinhoso, corre o risco da gente ficar na aridez teológica, corre o risco também da gente não dar muito embasamento teórico. Vou falar pro ouvinte, olha, leia aí o documento que serviu de base pra gente, o Sensus Fidei na vida da igreja, da Comissão Teológica Internacional. Semana que vem a gente volta, um beijo, um abraço, uma par de mel, não é isso, Alexandre? Caraca, mano. Nada menos sensus fidei do que isso. Ou sensus fidelium também. Pois é, eu acho importante e falar desse documento, que você acabou de ouvir um trecho, que ele é um documento que veio sob encomenda. Veio sob encomenda do Papa Francisco. Isso é interessante. E qual é o sentido? Eu acho que é muito válido trazer isso. O Papa Francisco não dá ponto sem nó, não é, Alexandre? E sim, propor um documento feito pela Comissão Teológica Internacional, um estudo acerca do censo dos fiéis na vida da igreja, revela uma série de mudanças que ele deseja fazer. O Papa Francisco fala muito, olha, a gente tem que tomar cuidado para não cair no clericalismo, né? A gente tem que tomar cuidado para não transformar a igreja meramente hierárquica e perder aquilo que é o seu carisma. E a igreja precisa ser mais sinodal, no sentido de escuta. E aí ele manda a Comissão Teológica Internacional falar sobre o quê? Sobre a capacidade de discernimento teológico que os fiéis conseguem fazer. O sentido, não é isso, Alexandre? Cara, olha, vamos lá, né, Pedro? O Papa Francisco está ligado na parada e às vezes nós é que não estamos, porque a coisa às vezes de tão simples pode se tornar complicada. Olha, a gente tem 3 palavras, Pedro, muito próximas semanticamente, né, naquilo que é a raiz da palavra, mas que dizem coisas tão distintas para nós, né? Então, se você pega o sentir, né, a palavra senso e a palavra sentimento, cara, é uma miríade de entendimentos, né? E é importante a gente entender que senso não é sentimento, né? E senso não é sentir também no sentido, olha lá, não é sentir no sentido de sentidos, sabe, como olfato, paladar, tato, audição e visão, né? Não tem a ver com isso, né? O senso tem a ver com este norte, né? Você, quando mora numa casa há bastante tempo, mesmo que as luzes estejam apagadas, né, você tem um senso de direção que faz você ir para um lugar, né, de olhos fechados, né, na escuridão. Às vezes você dá uma topada na quina da mesa, dá, né? Mas, via de regra, você sabe para onde você está indo. Então é isso, né, Pedro? Assim, para começo de conversa, quando o Papa Francisco está querendo nos lembrar, né, que o censo dos fiéis precisa ser levado em consideração, significa que os fiéis, as pessoas vivas neste exato momento da história, elas são o ponto de partida, né? E, cara, a gente não pode descolar disso em momento nenhum. A gente tem que lembrar sempre que não há teoria, não há dogma que esteja acima daqueles que estão vivos. Exato, exato. Eu acho que quando você fala de dogma, Alexandre, é sempre importante resgatar que boa parte dos dogmas, eu digo boa parte, vou usar os dogmas marianos, esses a gente pode falar com segurança, que os dogmas marianos, eles são um reflexo exatamente disso, não é? Daquilo que é o senso dos fiéis. Quando
um sumo pontífice ele coloca um dogma mariano, o último foi o da Assunção de Nossa Senhora, proclamado por Pio XII, ele não inventou simplesmente o dogma da cabeça dele, agora eu vou criar um dogma aqui porque eu preciso ficar bem, não é? Preciso ficar bem com o povo e vou criar aqui um dogma mariano. Não, o dogma ele é a expressão formulada de algo que já vem sendo vivido pela igreja. E aqui quando eu falo vivido, eu faço eco ao que o Alexandre fala. Nada é mais importante do que aquilo que está sendo vivido no momento pela comunidade cristã. Isso é importante. A igreja, ela é uma igreja que ela é peregrina, ela também é a igreja que existe no reino de Deus, existe nos céus, ela é peregrina na terra, mas aquilo que são dogmas de fé e resoluções, elas dizem respeito ao quê? A vida de quem está vivo aqui, nesse plano, né? Vamos usar esses termos, não é? Eu acho que isso é importante, de fato, fazer eco a isso que o Alexandre diz. Mas mais ainda, Alexandre, essa igreja viva, composta de pessoas, ela tem sentido das coisas. Só para dar um exemplo, lembra do sentido aranha, né? Lembra do filme do Homem-Aranha? Sim. Que ele pressente as coisas, ele tem algo que lhe diz, olha, isso tá para acontecer, isso é aqui, isso é assado. O sentido, o senso dos fiéis, quando se fala de sentido, passa por isso. Há nos fiéis e na igreja uma capacidade de sentir e entender as coisas. Mas eu não falo porque, assim, eu lembro de um professor nosso na faculdade, professor de história, que mostra exatamente o que é o senso dos fiéis diante de uma decisão de encíclica de um papa, no caso o Papa Paulo VI. Não é? Mais do que isso eu não vou falar, o Alexandre sabe bem do que eu tô falando. Sim. Pois é, Pedro, é importante a gente ter isso em vista, né? E lembrar, né? Aproveitar essa ideia do sentido aranha, né? Para a gente poder lembrar que existe o senso dos fiéis, existe esse sentir a fé como se fosse um sexto sentido, ou um sétimo sentido, se a gente quisesse dizer, né? Que a fé tem essa capacidade de nos conectar com o transcendente, né? Então esse sentir o transcendente, né? Ou sentir a presença de Deus, poderia ser também considerado como um senso da fé, ou a fé como um sentido, né? E é importante a gente lembrar que isso é algo de não só sobrenatural, mas também inerente à metafísica da pessoa humana. Gastei o suficiente ou não? Gastou muito, gastou bonito. Gastou bonito. Eu acho, inclusive, que a gente precisa falar, ainda dentro desse senso comum e utilizando o próprio documento, não é? Porque o documento Sensus Fidei usa a palavra instinto. Olha que legal, boa, né? Um instinto, ótimo. Um instinto da fé. Cara, isso é muito fabuloso. Eu lembro de assistir Star Wars, né? E lá no Star Wars sempre fala, confia nos seus instintos, né? Trust your feelings, né? E eu lembro muito, assim, no começo de quando eu exercia a vida presbiteral e às vezes recebia um seminarista, um candidato ao presbitério e tinha dificuldade de fazer ali aquela cartinha. O Alexandre também fez bastante, não é? Dizendo como é que foi o ano pastoral e ouvir de um formador, olha, mais do que os seus critérios, confie nos seus instintos, não é? A gente entender que os fiéis possuem um instinto acerca da fé. A comunidade cristã como um todo. Perfeito. Agora, é importante aqui, por mais que a gente vá falar isso mais no final, que a gente deixe esse senso se manifestar, mas que ele não seja um senso que seja guiado também, não é? Porque não é em 5 anos que você descobre um senso da fé. Eu falei de um caso, não é? Eu não vou falar especificamente o que é, mas de uma resolução que aconteceu nos anos 60. E nós nos anos 60 do século XX. A gente está em 2022, não
né? O censo dos fiéis mostra até agora de que aquilo que foi dito por Paulo VI gerou muita polêmica. Aquilo não está sendo aplicável na vida dos fiéis desde lá até hoje. Desde lá até hoje. Eu não vou falar do que é. Não vou falar. E eu acho que é importante não falar. Entendeu? É uma discussão teológica. Mas ainda é muito cedo pra gente dizer, o censo dos fiéis está dizendo isso. Você entende o que eu tô dizendo? Precisa de mais tempo pra digerir alguma coisa, né? Então, e precisa-se de tempo, né? O tempo dirá daquilo que precisa ficar e daquilo que precisa ir, mas antes da gente ir por aí, Pedro, eu vou retomar aqui a minha formulação rebuscada demais. Né? Pra mim, já ganhou o doutorado, já. Eu acho importante, né, a gente lembrar disso, apelar para a metafísica da pessoa. Sim. Para dizer que se é algo inerente à pessoa humana, o senso da fé, isso significa que não existe ninguém capaz de dizer que, olha, você não tem fé. Ninguém capaz de dizer você crê certo ou crê errado. Exato. Porque é muito fácil, né? A gente tá, como em cada época da história, tendo que lidar com coisas que antes os nossos antepassados não tiveram que lidar, né? Porque isso faz parte da própria condição humana, né? Nós somos aquilo que os nossos antepassados foram, mas a gente precisa ir adiante. Sim. E é muito fácil alguém para tentar dizer, olha, eu que sou aqui a pessoa que entende disso, dizer que, olha, nós aqui é que contemos o senso da fé e essas outras pessoas não têm, né? Então, a gente precisa ser honesto o suficiente para não querer assumir a coisa como eu que vou dizer o que é certo e o que é errado, eu vou dizer se o senso dos fiéis existe ou não existe, isso é uma inovação ou é algo próprio da tradição, né? Então, não é uma questão de sentimento, não é uma questão de eu acho que é ou não é. É uma questão de você olhar a realidade e constatar, né? Se eu sou capaz desta percepção, é razoável que o outro também seja. É disso que se trata, porque já tem gente, né, Pedro, contestando aí o documento. Tem gente contestando o Papa, católico contestando o Papa, cometendo heresia e apostasia, sendo, como é que fala? Digno de pena, né? Digno de pena, no sentido de pena, de dó, mas mais do que isso, passível de sanções canônicas por ofenderem o Santo Padre. O que tem de católico aí comungando, falando que o outro não pode comungar porque vai votar em XYZ, mas que tá numa situação canônica pior pelas condenações que faz o Santo Padre, não tá no gibi. Mas mais do que isso eu também não vou falar porque já tô pistolando demais, Alexandre. Sabe o que eu acho que a gente podia fazer? Ouvir uma musiquinha pra acalmar. Sempre bom. E depois a gente volta. Bora simbora. As estrelas lá no alto vão guiar nossos passos, florizar espinhos também há.
sombra do mistério revelar o universo. No episódio de hoje nós estamos falando sobre senso dos fiéis e senso comum. E eu tô fazendo esse paralelo aqui, né? Eu que sugeri, o Pedro queria falar de senso dos fiéis, eu falei assim, vamos falar de senso comum também. Porque essas coisas andam juntas, né? E eu diria ainda, Pedro, que o senso dos fiéis pode nos ajudar a entender, inclusive, o senso comum. Do ponto de vista filosófico, o senso comum ele já foi usado por Aristóteles, por exemplo, para dizer que o ser humano tem uma encruzilhada dentro dele, onde todos os sentidos se encontram, né? Então, a sua audição, visão, olfação, o seu tato e a sua degustação, digamos assim, elas chegam a um ponto comum ali que te dá uma noção da realidade. Olha, sim, coisa fina, hein? Coisa fina.
uma filosofia, uma antropologia aí. Só que tem um outro uso da palavra senso comum que fala que a retórica é capaz de detectar um ponto de conhecimento das pessoas, né? Da audiência, digamos assim, né? E porque você consegue detectar o que a audiência entende, você é capaz de se expressar de uma maneira mais eloquente, né? Então, se eu domino o senso comum, eu consigo falar direto ao coração das pessoas. Esta segunda concepção é que nos deu, Pedro, a ideia moderna, e aqui quando eu falo de modernidade, quero dizer de um período quando a ciência aparece na história, né? A ciência como a conhecemos. Como aquele ciência, período digamos, histórico que vem logo na sequência da Idade Média. Vamos situar, perfeito, né? Porque as pessoas acham que a Idade Moderna é século XIX, século XX. Vamos lá. Exatamente. Ali no século final do 16, começo do 17 e assim por diante, né, a ciência se torna mais afiada e aí os filósofos, cientistas da época vão separar o senso comum das noções científicas, né? Ali nasce essa ideia de que o senso comum, às vezes, ele não é preciso o suficiente para a gente fazer o que precisa ser feito, né? Ele serve para um monte de coisa, mas se você quiser ser mais assertivo, ele não dá conta, né? Sim. Eu diria, Pedro, que isso também se aplica ao senso dos fiéis, né? Sem demérito nenhum ao senso dos fiéis e nem ao senso comum, porque a maioria das pessoas lidam com as coisas naquilo que é próprio da vida, né? Sim, assim, no cotidiano. Você não precisa saber do que é feito e de como é feito um pano de prato para você secar sua louça, né? Desde que ele seque, desde que ele esteja seco, sim, é o suficiente. Não precisa saber se ele é de algodão, que o algodão foi feito, né? Foi manufaturado pela indústrias Matarazzo e cultivado na fazenda dos Antônios Carlos Magalhães e tal. Não precisa de saber nada disso. Sim. E aí, Pedro, a gente tem que lembrar que, né, há um acúmulo de conhecimento também das pessoas simples. E isso está muito próximo daquilo que a gente chama de tradição. Sim. Porque esse senso comum você recebe dos seus pais. E se as coisas não precisam ser questionadas, você não vai questionar, né? Sim. Eu Só acho que agora, quando entra tradição, a gente precisa... eu sou aqui o censor teológico. O Alexandre vai fazendo as digressões e eu vou fazendo os apartes teológicos, né? Boa. Quando a gente entra aí na questão da tradição, eu acho que é sempre importante a gente diferenciar uma coisa da outra. Por exemplo, Círio de Nazaré é uma tradição brasileira. Mais do que isso, é uma tradição de Belém do Pará, correto? Círio de Nazaré. Corretíssimo. Vestir saia ou usar véu é uma tradição. Era uma tradição adotada por causa do cobrir a cabeça, depois de que mulheres não podem vestir roupas de homens, sendo que essa questão de roupa de mulher e de homem é a maior questão relativa que existe no mundo, mas é uma tradição voltada para um pequeno grupo de pessoas. Ela não é algo para toda a igreja. Já a tradição com T maiúsculo, essa tem um sentido teológico maior, não é? E é nessa que entra o que é a tradição com T maiúsculo, por exemplo, não é? O fato de que o Papa, ele é o sucessor de Pedro. Não é só um dogma. Perfeito. É algo que vem na tradição. Foi Jesus quem passa a Pedro a missão e ela vem sucessivamente e não é tradicionalmente eu assisto os jogos da Copa desse jeito. Não, está dentro da tradição com T maiúsculo, não é? O que mais que existe de tradição? O fato da igreja ser sinodal, né? Hoje, essa sinodalidade é coisa desse Papa comunista. Não, a igreja é sinodal desde o seu começo. Ela deixou de ser sinodal em um momento e isso faz parte da tradição com T maiúsculo. E o senso dos fiéis, ele se encaixa aí dentro dessa grande tradição com T maiúsculo. Por isso que depois vira dogma, não no sentido de ser dogmatismo,
dogmatista, né? Mas de explicar alguma coisa que já é lex credendi, vamos assim dizer, né? Que é lei daqueles que creem, né? Fiz o meu parêntese, Alexandre. Então, problematicíssimo, né? Porque o Pedro tá falando que a gente tem uma tradicinha, ou uma tradição que ela é mais ampla, mais genérica, e aqui a gente pode colocar nossa subjetividade, né? Acender vela, usar véu, enfim, né? E dentro dessa tradição mais ampla, a gente tem algo chamado a Sagrada Tradição, com esse T maiúsculo, que ela é passada de fiel para fiel, né? E aí é importante a gente ressaltar esse passar à frente, passar adiante, porque tradição é isso, é você passar, é você entregar para outra pessoa, né? Se você passa bem, isso é uma tradição. Se você passa mal, isso é uma traição. Existe uma questão aí também de proximidade das palavras, né? E junto com a traição e a tradição, existe ainda a tradução, Pedro, né? Tá tudo muito próximo, tá tudo muito relativo àquilo que eu passo à frente, né? Passo adiante. Mas essa tradição com T maiúscula, Pedro, ela ao mesmo tempo que está nos fiéis, ela é identificada e corroborada pelo magistério, né? Que também é passado adiante. Sim, né? sim. Nessa ideia da continuidade, né? De uma continuidade que é apostólica, que ela é passada de um bispo para outro, né? Então, a gente confia que Francisco, e confiar significa ter fé também, que Francisco é o sucessor autêntico e verdadeiro de Pedro, porque você consegue ver esse lastro de continuidade e porque nós acreditamos que a sagrada tradição nos garante isso, né? Essa tradição com T maiúsculo. Então, isso tem um quê de muito claro, se você acredita, se você bota fé nisso. Agora, se você não acredita, não bota fé, se você é um desconfiado, ou se você é um herético, ou se você é um rebelde, nada disso faz sentido, e aí você se pega as tradicinhas para afirmar algo que sequer pode ser confirmado como tradição de fato, né? Então aí você fica se pegando no latim, fica se pegando no missal do Pio V, que é uma coisa moderna. Na rendinha, né? Na meia dúzia que você acha que tá do seu lado. Na cor do sapato do Papa. Na cor do sapato do Papa. E nada disso Agora, é tradição, Pedro, né, Alexandre? E nada, isso são tradiçõezinhas, né? Tradicinhas, vamos assim dizer, né? Agora o problema é o seguinte: você dizer que tem algo de velho não dá conta pra falar de algo de vivo, né? Sim. Porque quem gosta de velharia é museu. A gente tá falando de fé e a gente tá falando de vida, então a gente tem que falar de algo que faz sentido pros dias de hoje, né? Então há uma composição que não pode ser oposição entre tradição e atualização, né? A gente fala isso, inclusive, Pedro, da própria celebração eucarística, que a gente fala que é uma atualização do sacrifício de Cristo. Sim. Né? A gente vive hoje algo que faz sentido e que aconteceu e que deu sentido à história há praticamente 2000 anos atrás. Isso significa, Pedro, e eu acho que eu tô muito falastrão hoje aqui. Imagina, mas vai fundo. Isso significa que se algo não é atualizado, não é ressignificado para os dias de hoje, isso sequer pode se dizer que é tradição de fato. Sim. Eu acho que quando a gente fala de atualização, a gente precisa, de novo, lá sou eu fazendo os parâmetros, colocando as cercas, não é? Há algumas atualizações e algumas outras atualizações, né? Existiu na igreja uma época, um movimento, a gente precisa atualizar as matérias da celebração eucarística. Não precisa ser vinho. Vamos pôr outra bebida com álcool, não é? Outro fermentado de álcool. Não precisa ser o pão, vamos pôr a broa, não é? A gente tem que tomar cuidado, isso não é atualização, porque pão e vinho são coisas assim muito presentes em qualquer cultura. Deus foi muito, muito ajuizado em escolher elementos
pontos assim que se reproduzem do ponto de vista antropológico em muitas coisas, não é? Deus foi muito razoável. Muito razoável. Eu não vou fazer, não vou fazer com que a transubstanciação ocorra, sei lá, num osso, num pedaço de carne, não é? Não, é no pão, naquilo que há de mais simples e mais rudimentar, no vinho, aquilo que também é muito presente aí em boa parte das culturas, né? E tem uma simbologia de festa e tudo. Quando se fala de atualização, o Alexandre falou aí do missal e dessas coisas, a gente passa por aí, não é? Por exemplo, em algum momento Jesus institui a Eucaristia no Kiddush hebraico, e isso de repente vai para o grego, porque os discípulos, os apóstolos, melhor dizendo, falavam grego. Depois entra a língua vernácula, ou seja, a língua de cada país ali, você vê essa atualização. Depois se fecha no latim, depois a igreja percebe que sim, para fazer a atualização, atualizando para as pessoas desse tempo, você precisa falar na língua, no idioma. Isso é atualizar. E essa demanda, ela vem de onde? Vem dos fiéis. Essa demanda vem de quem? Daqueles que têm um senso. Continuar em latim é fazer com que a mensagem do evangelho não chegue, não é? Persistir em algumas práticas vai fazer com que as pessoas não vivam de verdade aquilo que é a essência do evangelho ou o evangelho na sua totalidade. Há um perigo de a gente ficar em tradições sem atualizações que vão nos distanciar daquilo que é a essência do evangelho. A gente vai ficar preso, de novo, em citações de catecismo, em catequeses desse ou daquele outro pregador ou pregadora. E aí, nesse momento, a gente vai perceber que a gente se distancia do evangelho e fica discutindo tradições, não é? E perde um pouco aquilo que é a própria, de novo, a própria essência evangélica da coisa, não é, Alexandre? Sim. E aí, Pedro, eu vou trazer aqui um pouco também a coisa pro senso comum, né? Por senso comum, a gente sabe o que é a doença e a gente sabe o que é um corpo são, por exemplo, né? E lá atrás, para algumas doenças, a gente sabia que um chá era o suficiente. E sua avó te ensinava a você a tomar um chá, né? O tempo passou, outras coisas aconteceram, né? No meio do caminho aí da história da humanidade, e o senso comum se atualizou. E hoje se sabe que além do chá para algumas coisas, para outras coisas a gente precisa tomar vacina. Pois é. Para a gente ficar são, para a gente permanecer são. Abraço, Letícia Sarturi. Aê, escuta a ciência. O ponto, Pedro, é que algo que não era sabido num determinado período da história, em outro período se atualizou e o senso comum se atualizou também, né? E a gente pode dizer aqui, pode se orgulhar que o brasileiro, por muito tempo, não duvidava da eficácia das vacinas e independente se você era muito rico, muito instruído, ou se você era pobre e com quase sem nenhuma instrução, você aderia à vacina porque, é algo bom, né? Sim. É algo que nos ajuda aqui a viver nesse tempo. Então, a gente tem que perceber que se você não está disposto a atualizar-se, você está fadado a morrer, né? Isso em tudo, né? Em tudo o que diz respeito à vida na Terra. Sim, sim. Alexandre, eu acho que a gente poderia dar um passo final aqui, não é? Porque já está dando mais do que a gente tinha calculado, que é, do ponto de vista eclesial, uma ameaça, entre aspas, que o Censo dos Fiéis faz, que é uma ameaça, eu já disse isso lá na frente, ao clericalismo, ao sentido de autoridade, não é? Porque se há um Censo dos Fiéis, que, repito, não é um senso comum, também não é... Censo dos fiéis não tem a ver com pesquisa de opinião. Entenda, isso é importante, né, entender. Mas ele faz frente sim à autoridade, porque às vezes a autoridade quer a manutenção das coisas, às vezes a autoridade quer que as coisas estejam como está e vai se criar uma estrutura para manter isso, não é? E nesse sentido, quem é que pode dar uma validação para a autoridade ou desvalidá-la? O censo dos fiéis. Por isso é um perigo para o autoritarismo, não é? Nesse sentido. Mas é um remédio para
para a comunidade, não é? Sim. Então, aí é que tá, né, Pedro? Porque quando você pensa do ponto de vista do dogma, não existe dúvida nenhuma de que é preciso que mentes pensantes e mentes sãs pensantes, né? Mentes, inclusive, numa linha de continuidade daquilo que é são, nos indique e nos conduza à verdade, né? Isso faz parte daquilo que é a própria ideia de dogma, né? Então, não sou eu que escolho a autoridade, Pedro, que eu quero seguir. Sim. A autoridade, ela se impõe pela sua retidão e por aquilo que ela representa, né? E aí é que tá. Porque outros dizem que aqui está a autoridade diante de mim, né? E aí, a autoridade não pode ser vista também como uma contraposição ao senso dos fiéis, né? Porque eu estou aqui, sou o detentor da verdade e vocês têm que se submeter à verdade que eu trago para vocês. Isso tá superado, faz tempo, o próprio Jesus já falava isso. E as pessoas simples do tempo de Jesus falavam assim, ele não fala que nem os fariseus, que nem os mestres da lei, que eram, né, os que estavam ali nos cabedais, né, nos nichos, né, estabelecidos. Não, Jesus fala como quem tem autoridade. Exato. E aí, o ponto é, a autoridade, ela é serva da comunidade, né? E ela recebe autoridade porque a comunidade vê, essa pessoa, ela está falando a verdade, ela é respaldada na continuidade e ela não está aqui querendo colocar as coisas goela abaixo sobre nós. Ela está trazendo algo que nos garante essa vida perene, né? Então, o senso dos fiéis, ele não bate de frente com a autoridade. Não, ao contrário, valida. Né? Valida porque há uma correspondência, né? Existe uma sintonia e isso é salutar e ao mesmo tempo mostra que a autoridade e a comunidade, elas estão respaldadas pelo Espírito Santo. Sim, então, eu acho que aí reside um outro ponto e o ponto fulcral da coisa, né? Um pouco pra gente caminhar pro final. Uma autoridade que vem do Espírito Santo. E de que o senso dos fiéis, a comunidade, os leigos, têm uma capacidade de discernimento das coisas que o Espírito Santo os dá. Então, quando se fala, mas os bispos têm o Espírito Santo, não é? Na prece de ordenação mandai o Espírito Santo, isso é fato. Eles têm por questão sacramental, mas os fiéis também têm essa capacidade de entender os sinais dos tempos e trabalhar no discernimento por ação do Espírito Santo. Ou seja, ele é capaz de exprimir aquilo que de fato o senso, o sentido de caminhada da fé para os vivos, na realidade dos vivos, por meio do Espírito Santo. E por meio dos fiéis, melhor dizendo. Eu acho que isso é de fato um ponto importante que a gente sempre deixa de lado, né, Alexandre? Sim. E aí, Pedro, pra gente trazer também pro lado do senso comum, né? O Antônio Gramsci vai dizer que... Ixi, agora, Pedro... Agora você perdeu três ouvintes agora. Alguém desligou o podcast exatamente agora e uma Gramsciano. Estrelinha se apagou no céu. Certamente. Falou de Gramsci, imagina. Mas olha, o Antônio Gramsci, ele vai falar que o senso comum é um pensamento complexo, não necessariamente falso, mas necessariamente ele não é algo de metódico, né? Ele funciona ali no dia a dia, mas ele não traz uma metodologia rebuscada, muito pelo contrário, né? A sua complexidade e a sua verdade reside exatamente em não seguir um método, né? E aí se contrapõe, inclusive, ao método científico. Mas, Pedro, veja, o que eu gostaria de trazer aqui, né? Que por analogia, senso dos fiéis e senso comum a gente pode dizer que se você estudar, se você compreender bem essa noção teológica do senso dos fiéis, você vai perceber que o senso comum, ele também, se enriquece das verdades científicas, né? Das verdades que vêm através, por exemplo, da história, dos fatos que são apresentados com verdade, né?
Desde que a autoridade, e aqui eu vou dizer a autoridade intelectual, a autoridade acadêmica, saia das suas torres de marfim, né? E queira dialogar com a sociedade, ou melhor, com a comunidade. Exato. Então, o senso comum, ele tem por característica ser da comunidade. Então, se a autoridade ela se coloca como serva, e a igreja aqui ela pode ensinar alguma coisa aos acadêmicos aí, aos intelectuais, né? Porque na igreja o teólogo, mas também o magistério, ele é servo da comunidade. Então, se o cientista, se o historiador, se o cientista político, ele se coloca como servo, então a comunidade se enriquece com aquilo que ele traz de novidade. E isso não é de maneira nenhuma rechaçado, né? Então, se a gente tem hoje em dia essas loucuras aí, né, de um pseudo-cientificismo e essas maluquices todas, é porque também o pessoal lá de cima das torres de marfim, intelectuais das universidades, dos centros acadêmicos europeus, deixaram que a verdade fosse enclausurada. Eu penso como você, Alexandre. Falta às vezes no discurso acadêmico, nessas realidades, um pouco de vida do povo, sabe? E parece assim, eu vou falar uma coisa, vocês ouçam aí e vejam o que eu tenho a dizer. E nesse sentido, o sentido dos fiéis, o senso dos fiéis está falando algo, e quem às vezes quer deter, né? E aí a gente de novo volta para a noção de autoridade. Quem quer deter o conhecimento acaba de alguma maneira atravancando o avançar das coisas, justamente porque está no caminho, como em Emaús, mas sem escutar o que o entorno do caminho está apelando. E aí às vezes Jesus Cristo precisa puxar a orelha e dizer: são tolos, não sabem o que estava acontecendo? Ou seja, como são lerdos em perceber aquilo que estava ocorrendo. Alexandre, eu acho que deu, né? Deu sim, Pedro, né? E aí, ó, pra terminar sem querer concluir, né? Eu diria isso. Se existe orgulho demais e se existe simplicidade de menos nos discursos, desconfie, né? Se estão querendo colocar as coisas muito de cima para baixo e goela abaixo e sem simplicidade e sem estar do seu lado, releia o evangelho que você vai perceber alguns padrões aí que Jesus já batia e ó, faz uma cota. É isso. Alexandre, a gente volta no próximo. A você que fica aí, trust your feelings. Confie nos seus instintos. Um beijo. Um abraço. E um aperto de mão. Até semana que vem.